Olá, meus irmãos. Shalom a todos. Que a paz, que seja o entendimento, esteja com todos que forem me ouvir. O que irei trazer aqui, tenho meditado há algum tempo. A gente está sempre meditando na palavra em todo o tempo. De muitos jovens, ou às vezes até homens, que têm vários estudos aí. Porque às vezes o homem às vezes está de um aspecto às vezes mais afeminado e a mulher às vezes mais masculina. Aí fala, é o normal, é que nasceu assim. Mas hoje em dia, a gente sabendo que sempre existiu, né? Essas coisas no mundo. Mas nos últimos tempos tem aumentado por conta da alimentação. Se você pesquisar uma mamadeira, o que vai ali naquele pozinho da mamadeira? Se cada um for pesquisar, vai descobrir que acho que é uma cartela de comprimido daquele de anticoncepcional, acho que é um potinho daquele, uma colher que se diz, né, de leite, porque às vezes a mãe não pode amamentar e coloca, né, e aí já vai o quê? Mexendo no hormônio, né, masculino, hormônio masculino e da mulher também. Então tudo isso aí, os alimentos transgênicos, tudo vai mudando, né? Às vezes não é nem porque nasceu assim. A gente não, essa palavra é errada, nasceu assim. Porque o X é XY, XX, né? XY para o homem, XX, né, a mulher. E então não tem diferença, Deus fez homem e mulher. Não tem essa mudança que hoje está tendo tanta coisa, a pessoa pode ser o que escolher ser, que assim está no mundo. Mas nós que cremos na palavra e sabemos, não precisa ser estudado para ver. Nasceu menino, nasceu, olhou, é menina. Não tem dificuldade para compreender isso. Claro que vai colocando, e os hormônios mexem com a nossa estrutura. Deus fez tudo perfeito e quando ele está em desequilíbrio, ele traz várias emoções, várias dificuldades, problemas que não era para ter. Como às vezes até alguns jovens que podem me escutar, podem ver, mas por que eu não tenho esse desejo? Às vezes você nasceu assim, o próprio Yeshua diz, tem escrito na palavra, né? Eu vou ler aqui, que está é nesse sentido que eu vou dizer, e no sentido também, levando nesse sentido da solidão, que é solidão. Mas para começar, como eu já comecei falando sobre isso, porque Yeshua deixou aqui claro, nada é por acaso que o Eterno, que Yeshua nos fala, né? Sempre houve os eunucos, né? O que está escrito aqui, falando no 19, Mateus 19, a partir do versículo 12, fala assim, porque existem diferentes razões pelas quais os homens não se casam. Alguns nasceram sem este desejo, grave isso. Outros por terem sido castrados. Outros por renunciarem ao casamento por causa do reino do céu, que com certeza foi o caso de Yeshua poder ter casado. Como tem vários homens, né? Tem os cleros que muitos se renunciam, querem se casar, eles têm o desejo, mas renunciam por o evangelho, por cumprir alguma missão. Paulo é outro exemplo disso, que ele fala se quem é bom seria se ficasse como ele, sem se casar. Mas se vocês não suportarem, se não for o seu ministério, se não for sua missão, é melhor casar do que abrasar, né? Do que viver pecando. Então, se você tem desejo, case-se. Se você aguentar, e Paulo, que seja como ele, que não se case para viver para o reino. Então, aqui está claro. Não é porque nasceu assim, porque tem aquela aptidão. E às vezes aquele homem, que às vezes ele nasce, ele cresce, ele não tem aquele desejo. Aí muitos vai falar, você, ó, tá vendo, você não tem desejo porque você já é tal coisa. Eu não vou falar aqui nome. Você já é tal coisa. Isso é errado, que as pessoas falam para as outras. Porque o homem, às vezes, ele não tem desejo ali por uma mulher. Porque você não tem desejo por mulher, então você é tal coisa. Já rotula. Você não tem desejo por uma mulher. Você não tem desejo tal ali. Então você é isso. Você gosta, então, da mesma espécie. Não tem nada a ver com uma palavra que está clara, né? Há pessoas que elas já nascem assim. Nasceu assim. Ela não tem aquele desejo, aquela aptidão, aquele fogo,
já vem da natureza. E hoje tem aumentado em várias pessoas, como eu falei no começo, até pela alimentação. É feita assim. Outros, como no caso de Daniel, Daniel não foi castrado, Daniel não foi feito eunuco, Daniel não era para ser. Mas fez ele ser, ele foi castrado, né? Fez ele de eunuco para viver no palácio, viver perto das mulheres. Os reis faziam isso, para aqueles homens ali, né? Não ter desejo, cobiçar ou praticar alguma coisa com as esposas deles. Então está claro na palavra, quem for me ouvir, que às vezes não tem, não fica pensando, então eu gosto do mesmo sexo. Não, meu irmão ou irmã que for me ouvir. Deus te fez homem, você é homem. Deus te fez mulher, você é mulher. Ou adolescentes que for me ouvir, que às vezes é tanto ensinamento, você pode ser o que você quiser. Gente, se você nasceu mulher, você é mulher. Se você nasceu com óculos masculino, você é homem. Então, às vezes, essa questão de sexualidade, nem todos, igual está aqui escrito, Yeshua diz que tem pessoas que nascem sem esse desejo. E é normal. Então eu sou anormal, a pessoa tem que casar. E aí, às vezes, casa, não vai ter aquele. Casa com outra que já foi feito pelo casamento, que tem aquele fogo, vai ter aquela diferença, disparidade, não vai dar certo. Não é? Então, tudo o Senhor fez com ordem e decência. Então, quem for me ouvir, não se sinta pressionado. Às vezes o pai, às vezes nós como pai, e às vezes até a gente que incentiva para o mal. Você não tem que casar, tem que... Às vezes o homem, os pais ou familiares, outras pessoas que se diz amiga, incentiva para o mal. Se você então não quer casar, então você é tal coisa. Não, aquela pessoa só não tem esse libido, ela não tem o ministério que Deus fez ela nascer, para ela viver só, para ela ser feliz, ela não precisa se casar. Deus disse, né, como muitos falam, mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Sim, não é bom que nesse contexto, mas Yeshua aqui no contexto está aqui falando também, que ele fala aqui mais acima, não é bom que o homem não esteja só, mas que se una a sua mulher e os dois vão ser uma só carne. Mas mais aqui, você vê que ele acrescenta, nem todos foram feitos para isso. Não é? E há também a questão da escolha, a pessoa tem, mas ela escolhe não fazer, como foi o caso dele, foi trabalhar no ministério. E o que eu quero narrar aqui é falando sobre essa questão, porque tem muitas pessoas, até jovens, adolescentes, que sofrem, porque eles não têm. E aí eles ficam começando a olhar para, às vezes, então eu sou aquilo ali. Então eu vou praticar e pratica aquilo ali, que é um pecado, é uma abominação aos olhos do Pai. Praticar uma coisa, eu não me dou, não me encaixo, eu não sinto desejo por mulher, ou não sinto por homem, então eu vou ser isso aqui. Não. O Senhor não te fez para isso. O Senhor te fez, então, para estar só, para praticar a castidade. E é uma coisa pura, é uma coisa santa e é do eterno. É só para começar e para pensar sobre isso. Quais os 3 tipos, há 3 tipos de eunuco aqui. São 3 pessoas aqui. 3 tipos de eunuco que o Senhor fala, né? Que é aqueles que se faz por causa do reino, aqueles que já nasceram assim, e aqueles que foram castrados no tempo lá nos tempos atrás, castravam os japoneses, né? Também tinha isso, que se você for ver séries, né? Castravam os homens para cuidar lá do seu palácio, das suas rainhas. Então há 3 tipos, ó, para você ver que é tão sério que há 3 tipos de eunucos. Aqueles que se castram hoje não faz isso, mas tem medicações que castram pessoas, que castram tanto homens como mulheres. Então, há 3 tipos de eunucos, e isso é interessante. E é para quem for me ouvir, que possa meditar, que parem às vezes de pressionar as outras pessoas, que às vezes não se casaram, ou que não têm desejo, ou que não querem, porque há 3 tipos, e Yeshua deixa claro, há 3 tipos de pessoas, que às vezes ele era para fazer, mas hoje não tem lá, mas tem através da alimentação, que hoje a cada dia muda sim a sua genética. O que você é, o que você come. O mundo diz isso, mas depois o que fala que você toma, não tem nada a ver. Vai embora, desceu, vai para isso. Nem sempre há medicações, há coisas que você se alimenta que muda você. Há coisas que você ingere que vai mudar o seu organismo. Então, nós somos o que a gente come. Então, a gente tem que saber muito bem o que você vai colocar na sua boca. Não só o que sai, mas o que entra também. Não é verdade? É para parar e pensar.
E aqui, falando sobre a questão eu vou falar algumas partes sobre também a solidão, que às vezes a pessoa se sente só, aí por causa da solidão, às vezes se apressa a estar com alguém que só para não estar sozinha. Isso também não é bom, né? É, né, como o próprio eu já disse, né, como o próprio Paulo diz, né, nosso Messias diz sobre as três sequências de eunucos, e isso a gente tem que parar e meditar, e tem que ser dito, tem que ser pregado para os nossos jovens, para nós mesmos nos reter e saber. E Paulo aconselha, né, a ficar solteiro. E nisso de solteiro, eu vou colocar aqui de solidão. Pode ser um sentimento ou uma situação. Solidão pode ser um sentimento ou uma situação. Nem sempre, né? A solidão quer dizer você está só, você está solitário. Estar só não é igual a sofrer de solidão. Você pode estar só, mas você não sofre de solidão. Você está sozinho, você escolheu estar sozinho, mas você não sofre de solidão. Você pode ter, né, a solidão por opção. Eu e você escolheu aquilo ali. E você está feliz em estar só. Tem os momentos que você vai estar com a pessoa. E tem até um livro muito bom de um escritor chamado Romei. Ele diz, né, nesse livro, que existe pessoas brilhantes na sociedade que são solteiras, que não têm na sexualidade, a sexualidade assim, de ter relacionamento, que não tem uma vida sexual ativa. São pessoas que estão felizes, estão bem assim, e foram bem-sucedida, bem-sucedida. Foram aquelas que já passaram, tem vários, tem muitos se você for pesquisar. Então, esta falsa ideia do mundo moderno que diz que você vai ficar neurótico. Você vai ficar neurótico. Se você vai ficar, você sozinho vai ficar neurótico, vai trazer vários problemas ante a saúde. Não, não é científico. É uma furada essa fala. Não condiz, porque teve várias pessoas que tiveram vidas e viveram longas vidas e viveram sozinhos. Tiveram uma vida solitária e não tiveram nenhuma doença. Não é isso? Então, a gente tem que ouvir tudo, a gente tem que parar e meditar. Se a sexualidade fosse essencial para a paz das pessoas, a paz para o equilíbrio emocional, se fosse assim, os consultórios não estariam cheios como hoje está. Os consultórios estão cheios de pessoas e a maioria tudo é o que? Tratamento de práticas de transtornos de sexualidade, a maioria tratando transtornos sexuais. Tem gente que tem obsessão por romance. Mal termina um, já entra em outro. Mal termina um, porque ela não se vê sozinha, ela tem um vazio dentro dela. Isso também é de se pensar. Casamento é muito diferente, como é que fala? Para dar certo. Não é, casamento não é só, casou, tem gente que, por isso que vive nessa não deu certo, o amor acabou, vamos casar de novo. E pensa que é só o sexual. É tanto que se você casa pelo sexo, você não vai dar certo esse casamento. O casamento, ele é muito mais, abrange muito mais do que a sexualidade, do que o sexo. Quem vive só por isso vai se decepcionar, vai sempre ter um vazio, porque o casamento, ele tem que ter o amor. O amor sem um casamento não dá certo. Agora, juntando os dois, vai dar certo. Não é verdade? Deus tem um chamado para cada pessoa, para cada um. Deus chama o solteiro. Se você chamou para você ser solteiro, fique solteiro. Como Paulo diz, se você não tem, que se case. Cada um com seu chamado, né? Não vim trazer, Yeshua diz lá em Mateus 10, 34, não vim trazer paz, né? E ele tem todo aquele contexto. E os inimigos serão os da própria família. Neste texto está falando que a prioridade do ser humano tem que ser ele mesmo. Porque se ele não cuida dele, como ele vai cuidar do outro? Não é verdade? Ele vai estar sempre de olho no outro e a vida dele.
Primeiro você tem que se amar. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar. Para depois você vai estar completo, aí você vai amar o outro. Não existe, como eu já até gravei um áudio aí, um vídeo aí, negócio de metade da laranja. Não, sua laranja tem que estar completa. Você tem que ser um ser completo. E quem completa este ser é o Criador, que fomos arrancados, que eu vou falar mais na frente, né? Então, qualquer coisa que você coloca entre você e Deus é idolatria. É que esse texto aí que eu li está falando. Tudo que você coloca entre você e Deus é idolatria. E muitas vezes a religião, né? Ou os religiosos lá, os israelitas no tempo de Yeshua, e até hoje está assim, fizeram isso com Yeshua lá naquele tempo. O Messias falava com eles e eles idolatravam o quê? A tradição. Os ensinamentos dos sábios. Não. Eles a tradição. E não enxergaram a luz, Yeshua, que estava ali diante deles, trazendo o quê? O esclarecimento, a exatidão, o cumprimento da Torá. Então, solidão por opção tem é temporário, tem a solidão, né? Por opção, ela é temporária. Todos nós passamos por isso. Até a pessoa casada, até no seu casamento, você pode ter solidão. No seu namoro, na sua amizade, você vai ter solidão em algum momento. E não é achar que estou solidão, aquela pessoa não está me preenchendo, aquela pessoa não está me fazendo feliz. Não, que essa solidão todo ser humano tem e ela vai passar por algum momento. E a cura vai chegar. Depois daquele dia, nada melhor do que um dia fala que a alegria vem pela manhã. Aquela solidão vem aquele momento de algo, porque muitas pessoas têm o vazio que eu vou chegar. Esse vazio de que quem só preenche é quem Deus, é essa essência que foi arrancada de nós, né? Ou com o novo, tem gente que acha que vai preencher essa solidão com um novo relacionamento. E aí tem tantos aí relacionamentos feitos e desfeitos, casa e casa se separa e casa de novo. E é importante não imputar a outra pessoa, né, a sua solidão, o preenchimento do vazio que cada um sente, né? E a gente tem que viver e aprender e meditar nessas coisas. Eu estou sentindo vazio, essa pessoa... Não, você não pode imputar a outra esse vazio que você sente por causa de ninguém, né? É o responsável por isso, por nossas carências, por a carência que a pessoa sente naquele momento. A carência nos mostra que não estamos maduros o suficiente. E nós temos que saber que tudo há um tempo. Porque nesse mundo nós temos aflições, nós temos alegrias e temos tristezas. E temos que lidar com estas percas, não é isso? Que acontece com todo mundo. Nina 1:1 fala assim, na 1:9 fala assim, não se levantará por 2 vezes a angústia. Esse texto é muito bonito, né? Essa fala aqui. Não se levantará por 2 vezes a angústia. É o Pai falando com você e comigo. Nós vivemos nesse mundo, nós somos atribulados, muitas vezes angustiados. Mas aqui em Naum tem uma promessa. Não se levantará por 2 vezes. Os nossos antepassados caíram. E houve angústia, veio essa angústia a nós. Qual? Esta que nós vivemos, esta existência. Todo ser humano tem angústia. Todo ser humano tem angústia. Não tem esse. Filósofo fala assim, os filósofos falam, né? Angústia existencial. Na Bíblia é natureza pecaminosa. Que os filósofos, os estudiosos, né? Falam, eu tenho aquela angústia existencial de você. Às vezes chega algum momento, você para, tô com angústia assim de existencial. Quem eu sou? O que eu vim fazer? Como assim? E na Bíblia é natureza pecaminosa. Por isso ninguém consegue preencher este vazio. Foi uma separação do homem com Deus, que onde aconteceu nós já sabemos, todos que forem me ouvir. Porque você não consegue ficar só. Por que nós não conseguimos ficar só? Tem que ligar a TV. Às vezes a gente chega em casa, tem que ouvir um barulho, falar com alguém. Chega em casa, tá aquele vazio, aquele sentimento. Aí liga a TV mesmo com barulho, você nem tá ouvindo, mas só para ouvir, não é? É para preencher essa solidão,
essa coisa vaga que precisa ser preenchido. É o sentimento de abandono que a gente tem. E esse sentimento de abandono é a chave da fissura da compulsão. É uma chave que, essa solidão, é uma chave compulsória, não é? Por questões ligadas ao que muitos levam à sexualidade. Aí um monte de mídia vai falando, vai colocando na sua mente para você desenvolver sua sexualidade, que você vai ser feliz. Quantos não terminam e sente às vezes pior do que estavam antes? Em Gênesis 3 fala assim, o diálogo, né? Como eu queria entrar, que eu já tinha falado na frente, o diálogo de Satanás, né? O diálogo com a serpente ali de Eva. Então foram abertos os olhos e a percepção mudou. Ali não havia pecado. Ali não havia separação de Deus. Adão e Eva eram perfeitos, viviam naquele jardim. Eles eram preenchidos da presença de Deus. Eles não sentiam vazio. Eles não sentiam solidão. E foi tirado e foi-lhe aberto os olhos. Então foram afastados, foi quebrado. A desobediência ali quebrou, separou. E veio a angústia, a separação, a solidão, a angústia. E ali foi-lhe abriu a serpente, então, foram-lhe abertos os olhos e a percepção mudou naquele momento. No 10 fala assim, ouvi a sua voz e eu temi. O que é o temor aqui? Não é temor de respeito, de obediência ao Pai. Esse temor aqui que eles teve medo, esse temor aqui foi de angústia. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles temeram e esconderam, porque quando foi-lhe aberto os olhos, eles viram o que eles tinham feito, a separação de Deus, o que Deus tinha alertado para ele, o que eles tinham, veio o temor. E agora? Os olhos foram abertos, eles viram que eles estavam nus, quebrou-se ali, se separou. E então nós sentimos essa angústia desde lá. Essa angústia tem na humanidade. Perdeu-se a paz interior, a angústia espiritual que a gente tem, que muitas vezes a gente vai passar no psicólogo, não é que tem que ir, é bom, tá aí os estudiosos para ir, mas procurar em Deus. E não só, também tem traumas também, né, que nos traz esta angústia, traumas de dificuldades. Não é só espiritual, há traumas também de dificuldades, às vezes trauma de criança paz e leva para a fase adulta. Por isso, a importância de se refletir e analisar no que nós erramos, onde nós falhamos e corrigir isso, né, com amigos, com família. Deus que nós conhecemos, Ele conhece o nosso coração, não é isso? E detém o que Ele sabe o que nós erramos. Ele conhece a nós mesmos. Ele conhece como nossa cabeça funciona, porque Ele conhece, Ele vê todas as coisas. A fim de nos levar, e a gente tem que pedir a Ele que nos oriente, porque Ele sim pode nos levar ao conhecimento verdadeiro de quem nós somos. A gente tem que pedir isso a Ele. Por isso tem gente que casa, né, não sei quantas vezes, porque não se conhece. Ele não conhece a si mesmo, ele não pede a Deus. Quem sou eu? Que o Senhor me mostre, né, para continuar o quê? Cometendo os mesmos erros. Por isso nós temos que refletir para não culpar os outros, ou até Deus, não é isso? Para não culpar os outros, ou a gente culpa Deus. Ah, eu nasci, eu não pedi para nascer. Não pedi, Deus tem obrigação de fazer isso. Ah, meus pais têm obrigação de fazer, eu não pedi para nascer. Não culpar a Deus, nem a nossos pais, nem a ninguém. Né? Por as coisas às vezes não tá dando certo para nós. Que tudo que você olha, o exemplo da queda, como eu já falei, né? De Adão e Eva. Adão lá culpou quem? Culpou Deus e a mulher. Eu não pedi nada, Senhor. Eu não pedi nada, o Senhor que me deu essa mulher. E foi essa mulher que me deste. Ó, culpou a Deus e Eva. A mulher, foi essa mulher aí que tu me deste. Eu pedi nada pro Senhor. E a Eva fez o quê? Culpou a serpente. A serpente já sabia o papel dela lá. Não é isso? A serpente ficou... Ela já queria destruir o homem que Deus fez, essa criação de Deus. E ele estava no intento dele.
não é isso? Mas nós sempre temos o dedo, foi por causa disso, foi aquilo, de culpar alguém e não olhar para nós, para o nosso interior. Então, são palavras que a gente tem que ver e meditar, porque, igual tem uma frase que diz, né? Grande conhecimento é conhecer a nós mesmos e levar a humildade que abrirá o caminho para o Senhor desenvolver o nosso espírito e moldar a disciplina e o nosso caráter. E nós moldar o nosso espírito e moldar-nos o nosso caráter com a disciplina. Por isso, nós temos que ser humildes e pedir ao Pai para conhecermos a nós mesmos, né? Por isso que é um dos 9 frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio, não é isso? E a gente tem que pedir ao Pai com humildade para a gente conhecer a nós mesmos e não esquecer a pessoa, e não esquecer, porque tem gente que se acha, né? E não esquecer, às vezes casa com outra interessante, aquela fulana tá casada com uma pessoa e vê, que pessoa interessante. Não se esqueçam que a pessoa interessante também tem problema. Para não ficar que, igual tem um ditado, a grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa. Não é verdade? A grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa. E uma palavra para falar aqui sobre Adão e Eva, que tudo se repete. Na história do Senhor, o Senhor traz textos bíblicos que falam aqui, sobre a queda de Eva. Quero trazer aqui esse relato, que como esse mundo nos engana e nós não podemos ser criança no entendimento. A queda de Eva ali, a queda nossa da humanidade. O 7º filho de Jacó, com Leia, Diná. Vamos colocar aqui histórias para a gente saber da queda, que tudo se repete. Tudo se repete, nada novo embaixo da terra. O 7º filho de Jacó foi quem? Com Leia foi Diná. Ela foi o que? Imprudente. Foi visitar o que? As filhas dos cananeus, né, naquela terra, que já se sabiam que os cananeus eram maus. E o filho e aí a gente sabe o que aconteceu, né? Ali, o filho do rei violentou ela. Jacó não reagiu, permitiu o casamento. Seus irmãos ali, no caso, todos sabem a história. Seus irmãos a vingaram e trouxeram ela de volta, não é isso? Outra história que se repete, tudo parecida. Davi com sua filha, a irmã de Absalão, seu irmão mais velho, né? Por parte de pai, e os dois eram irmãos por parte de pai e mãe. E parte paterna, violentou, no caso, seu irmão, o outro irmão, meio-irmão, violentou a ela, a Tamar, né? E não se comprometeu com ela, já que a violentou, ele deveria ter casado com ela. Naquele tempo, se podia, e ele não se comprometeu. Davi fez o quê? Não fez nada. Mandou, no caso, ele para a província distante, para longe. Só que seu irmão colocou o quê? O intento no coração e armou uma armadilha e vingou a sua irmã, matando seu irmão. Né? Esse acho que está em Samuel 13, mais ou menos. Eu vou deixar depois todos os textos, como eu falo, leiam. A palavra nos ensina, o Pai deixou os erros dos nossos irmãos aqui, como nós erramos, para nós vermos e falarmos, olha só, é um aprendizado. Porque o sábio aprende com os erros dos outros. A gente não, o inteligente, você é inteligente. A gente erra por ser inteligente, porque a gente vai cair no buraco, vou fazer isso aqui, E a gente não observa os ensinamentos do outro. O sábio observa o erro do outro e vai falar, não vou fazer aquilo ali, não. Então, por isso o Pai deixou, está aqui escrito. O que tudo isso quer nos dizer? Que toda a palavra do Pai, que essas coisas se repetem, quer nos dizer? É uma história antiga, meus irmãos. Tudo se repete. Nada novo, como já foi falado. E é repetido, porque a gente tem que repetir. Tudo se repete. A repetição, que muitos não gostam, né? Monotonia. A repetição é para chegar à perfeição. E o que se liga na terra, o que se liga no céu, se liga na terra. O que se desliga na terra, se desliga no céu. Adão falhou em proteger Eva. Jacó também falhou em proteger sua filha. Assim também Davi. E houve caos. Aí pode-se falar, a mulher gera caos. Por isso que houve tanta guerra. A mulher foi tão, às vezes, humilhada e subjugada. Porque tudo foi colocado a culpa na mulher. Mas não era isso. Adão lá falhou em proteger.
Como cá, os seus pais, como essas histórias também, se você for ver aqui, os pais também falharam em proteger. Tudo se repete. A mulher gera o caos, mas não é porque ela é ruim. É porque a mulher, ela tem que ser protegida. Por isso, a mulher precisa de proteção. Deus fez o homem é o cabeça da mulher. Para proteger, que às vezes o homem tem a cada dia perdido, até às vezes pela mulher mesmo, que quer uma tal de uma, como é que fala? Eu esqueci até o nome que se fala, que é empoderamento da mulher, né, que fala aí. Então, todas estas mulheres, elas não teve intenção. Todas elas não teve intenção de cair, de errar. Todas elas, até por Eva, não teve intenção de cair. Eva foi enganada. E essas mulheres aqui, quando se for olhar, ó, a mulher traz o caos no que eu estou dizendo, ela traz o caos no quê? Confusão. Por isso que ela precisa de proteção. Porque ela, na sua imprudência, na sua inocência, ou até curiosidade de querer conhecer o novo. Porque muitas das mulheres querem isso, de conhecer o novo, aquilo ali. E a mulher às vezes tem uma percepção, às vezes de sentir aquilo no coração, de querer ajudar por amor, como foi o caso de Tamar, de querer cuidar do irmão. O que houve? Trouxe dor e dificuldade para ela, não é isso? Então, quando eu falo isso, é nesse posicionamento. Então, nós, voltando aqui, que o Eterno, nosso Pai, Ele está no controle de tudo, e tudo nós temos que levar e analisar os fatos. Como há um ditado que diz, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. É uma frase. E se você é ensinável, e por que assim essa frase? Se você é ensinável, você é consertável. Ser ensinável é ter uma mente aberta. O que é mente aberta? É deixar o espírito aberto, onde Deus vai trazer a solução. Você não traz a solução, você coloca diante de Deus, você é ensinável. O Pai está lá querendo te ensinar, te instruir, e você não vai estar com aquela mente fechada. Você vai pedir que o Pai traga a solução. Eu não sei, Pai. Me molde, me ensina. E o que é mente fechada? Deus vai trazer a solução, vai estar te mostrando, Ele quer te dar a solução. Mas você vai falar assim, a solução só através do meu pastor. A solução só através das minhas tradições, como fez, né, nossos irmãos no passado. Não é isso? Não aceitou Yeshua, e até agora tem muitos que têm se chegado, mas muitos ainda ligados a tradições. A tradição não é que a tradição é ruim, a tradição é boa. Tem muitas tradições que são boas. Nosso país tem tradição, todo país tem a sua. Não é isso? É de você não ouvir o verbo. Eles perderam. A Torá viva, que é a palavra. Mas por isso, a gente tem que refletir. A cada dia, ensinar as escrituras e aprender e ouvir e aprender e ler. Você ouve alguém que fala coisas que vão contra a lei, também a gente tem que ter o cuidado. Quando fala contra a lei de Deus, contra o verbo, a palavra, seja anátema. Que você não pode pegar um texto fora de contexto, você tem que analisar, não é isso? Não os ouça, Deus fala, seja anátema. A sociedade pode discriminar quem não tem muitos amigos, como a gente ouve, né? É taxado de antissociais, mas voltando lá para a solitude, mas é taxado, fulano é antissocial, fulano não tem muitos amigos, hoje, né, fulano ali, é alegre, mas será que estas pessoas alegres, crônicas, muito comunicativa, será que ela sozinha, e quando se depara com o silêncio, ela tem aquela alegria o tempo todo? A gente tem que se perguntar. Nem sempre. Então, seja ela introvertida ou extrovertida, ela em algum momento vai ter que encarar a sua solidão pessoal. Todos nós temos. Não é isso? Por isso que nós temos o Pai. Yeshua sempre se retirava
Eu sempre volto falando para a palavra. Ele sempre se retirava para orar, para falar com o Pai. E a gente tem que aprender com isso. Ter o nosso momento sozinho. Fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai que está em secreto e vê e ouve. Em Marcos 9, né, fala assim, porque cada um, Marcos 9,49, porque cada um será salgado com o fogo, que palavra. Cada um, a família, cada um será salgado com o fogo. É de meditar nesse texto. O maior fardo é encarar a nós mesmos. O maior fardo meu é me encarar, eu encarar a mim mesmo. Por isso nós temos que nos amar, nos ouvir, nos conhecer, nos encontrar, nos reconhecer. Então nós saberemos amar o nosso próximo. Em Isaías 54:5 diz, o Criador é teu marido, para homens tua esposa. O que quer dizer isso no contexto da solidão humana? O que esta palavra quer nos dizer? Para encerrar, eu vou falar aqui esse texto, eu vou narrar, vou ler esse texto aqui, que o Senhor, que está em Isaías 54, a partir do versículo 5, fala assim, Adonai de Sebaot é seu marido, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, pois Adonai a chamou de volta. Presta atenção. Como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza. Uma esposa casada em sua juventude não pode ser rejeitada, diz seu Deus. Eu a abandonei por um pouco, mas a recebo de volta com grande compaixão. Estive irado por um momento e escondi minha face de você. Mas pela graça eterna terei compaixão de você, diz Adonai, seu Redentor. Para mim, isso é como o dilúvio de Noé. Jurei que nenhum dilúvio como o de Noé jamais cobrirá a terra outra vez. Então juro agora que nunca ficarei irado com você outra vez, nem voltarei a repreender você, pois as montanhas podem mudar e as colinas podem ser removidas, no entanto, minha graça jamais a abandonará, e minha aliança de paz não será removida, diz Adonai, que se compadece de você. Então, o Pai, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Que o Eterno possa falar ao coração de todos que forem me ouvir. Espero que tenha completado aqui o áudio. E que o Eterno possa, com esse texto, meditem. O Eterno, nós não estamos só, nunca. Esta angústia, essa separação, o medo ali que desde Eva que veio esse vazio, é preenchido com o quê? O domínio próprio, você se conhecer, você saber que o Pai está com você. E nós procurarmos fazer o que? Agradar ao Pai, ser obedientes. Em nome de Yeshua, que o Eterno fale ao coração. Terminei falando lá, mas para trazer uma compreensão de que há 3 tipos de eunucos. Que nós possamos entender as pessoas e entender a nós mesmos. Em nome de Yeshua. Então, para encerrar, eu vim aqui para dizer uma frase que falei no começo. Que os olhos de Adão e Eva foram abertos e eles temeram. A angústia veio. E agora nós temos que falar, Pai, quero confiar em Ti plenamente. Que eu feche os meus olhos, me leve, me conduza. E nós confiarmos nele plenamente. Não querendo que nossos olhos sejam abertos, mas que Ele abra nossos olhos, que eu possa ver o que o Senhor quer que eu veja, sentir o que o Senhor quer que eu sinta. Que eu esteja onde o Senhor quer que eu esteja. São frases que a gente tem que colocar na nossa mente. E nos elevarmos a cada dia nesse mundo. Há angústias das nações. Mas nós que confiamos no Senhor, mesmo em tempos de guerra, em tempos difíceis, nós estamos firmes. E até podemos sorrir.
porque Yeshua é nossa alegria, Ele é nossa força em tempos tão difíceis como nós vivemos hoje, que a gente possa ter um ensinamento firme, condizente com a palavra, com o que está escrito, porque são tantos ensinamentos enganosos, que a gente tenha a cada dia pedir que o Pai venha preencher a cada dia o vazio que nós sentimos, nos levando de volta para o jardim, onde nós éramos completos, onde nós tínhamos a presença dele toda a virada do dia, ele estava lá. Como eu vi, eu quis relatar aqui, Bíblias novas, às vezes até de criança, foi mudado o texto, trocou o texto. Nesse texto dessa Bíblia nova está assim, lá em Gênesis 5, 1, 5. E criou Deus manhã e tarde, no primeiro dia. E nos originais está, e criou Deus e fez Deus tarde, manhã, primeiro dia. Para o Senhor, o dia não termina no escuro. Para o Eterno, sempre é claro, porque Ele é luz. E nos originais está escrito tarde, manhã, porque era na virada do dia que o Pai vinha para falar com Adão e Eva. E isso é importante. É só um detalhe, como estão a cada dia tirando coisas importantes da palavra e querem tirar a cada dia mais. Que nós possamos ler a palavra com arua, com o Espírito Santo, ensinar nossos filhos, ensinar a juventude que estão vindo aí, que a cada dia a promiscuidade está tomando conta, a escuridão está tomando conta das nações, dos povos, se afastando a cada dia de Deus, desacreditando que Ele virá um dia e que nós possamos não ser esses e não permitir que essa dureza, essa frieza tome conta e venha tomar conta de nós e nem dos nossos, de quem nós amamos. Que o Eterno tenha misericórdia e que o Eterno possa nos conduzir, possa nos elevar a cada dia e que nós possamos sim, muitas vezes nós vamos sim nos sentir só, que nós possamos subir como Yeshua fazia, subir ao monte e contemplar e falar com o nosso Pai. É Ele que nos completa. E que o Senhor possa nos preencher, porque nós, como Yeshua era um com o Pai, que nós também possamos falar e de ser como Yeshua, eu e o Pai somos um, porque Ele habita dentro de mim. Então o vazio será preenchido e nós seremos seres completos, porque o Pai habita em nós, nós fazemos a vontade do Pai, que nós possamos ser um com o Pai, um com Yeshua, em nome de Yeshua, executando toda a vontade dEle, guiando os seus retos caminhos, não andando na contramão deste mundo, porque a porta é larga, não é verdade? Que o Eterno abençoe todos que forem me ouvir, que o Eterno guarde a vida de jovens, de crianças, que os enganos que são falados na escola, você pode ser binário, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você é o que Deus fez você nascer para ser. Você olha para você, se olhe, se veja, Deus me fez ser esta pessoa. Pode até ser, seu pai colocou um nome em você, que pode até ser que você não goste do seu nome, mas por respeito use o nome que seus pais te deu, que é uma autoridade na terra que Deus deu para eles. Nós viemos à existência, precisou de um pai e de uma mãe para viemos a existir. Então vamos fazer esse mandamento que é honrar o pai e mãe, não é? É tipo honrar, eu estava estudando, é como se reverenciar, ter respeito à autoridade dos nossos pais, que sem eles, não importa se eles são bons, se vão colocar defeito, se você fez isso ou aquilo, mas se não fosse eles, será que você ou eu estaria aqui? É para meditar, a gente tem que sempre contemplar e ensinar aos nossos filhos que o Senhor possa orar a cada dia pela juventude, pelas crianças, que o Eterno tenha misericórdia. Quis encerrar falando essas palavras, que o Eterno a cada dia nos molde, que nós possamos estar atentos sempre a ouvir a voz do Senhor e não nos deixar ser enganados e confundidos com tantos enganos que estão aí, que nós possamos falar aos nossos jovens, alertá-los a cada dia deste engano. Você pode ser qualquer coisa que você quiser ser. Que nós possamos ser aquilo que o Pai fez, colocou para você fazer aqui. Que você e eu possamos cumprir nossa missão de existência aqui. Que ninguém pode tomar conta, fazer o que Deus determinou para você fazer. Você é único, uma pessoa especial. Nenhum outro fará
o que Deus determinou para você fazer, a sua existência aqui. Se Moisés não tivesse ido e feito o que o Senhor tinha proposto para ele fazer, o legislador, aquele que tiraria o povo da escravidão do Egito. Senhor, sim, ia ter um tempo, o Senhor ia levantar outro, mas quanto tempo seria? Né? Quanto mais seria? Então, o que o Senhor fez para você vir aqui, você é único, faça, cumpra a missão. Que cada um de nós possamos cumprir nossa missão nessa terra. Porque o dia e hora que o Senhor chama, por isso que nós temos que estar preparado em todo o tempo. Muitos dizem, o dia e hora não sabe, você sabe que se você vai terminar esse dia, o dia e hora só o Pai sabe. Que nós possamos andar sempre prontos, preparados, ouvindo a voz do nosso Pai. Em nome de Yeshua.